Gravando. Eu resolvi fazer esse vídeo para provar para vocês que o estudante de educação física se ferra estudando. Quando você diz para uma pessoa, aliás, quando essa pessoa pergunta para você que curso você faz e você diz educação física, a primeira coisa que a pessoa pensa é vagabundo, não estuda, só quer ficar correndo atrás da bola. Ou pior, corre algumas quadrinhas para achar que é um corredor profissional. Só que eu estou aqui para provar para vocês que isso não é verdade. O aluno, estudante de educação física, ele estuda, minha gente. Ele estuda, ele tem trocentos mil conteúdos para estudar. E baseado nisso, eu resolvi fazer alguns vídeos para facilitar a vida dos meus colegas e a minha também, porque nós temos a semana de provas daqui a alguns dias e eu pensei, mamma mia, como é que eu vou gravar tudo isso? Lembrando que depois de uma certa idade, no meu caso, a memória já não é tão boa assim. Eu gostaria de hoje falar um pouco sobre a história da educação física, a teoria da educação física. Aliás, o estudante de educação física nem sempre tem tempo de arrumar o cabelo, tá? Então, é normal você ver a pessoa meio descabelada. Então, para não atrapalhar, eu tenho aqui algumas colas que eu fiz. Pensa que eu sou uma pessoa iluminada, ó, bem iluminada. Vamos começar do começo. Eu, particularmente, não sou muito boa em história, em gravar história, né? Então, eu comecei assim. Desde a época dos primitivos, já ouvia-se falar que o ser se movimentava. Desde aquela época, eles dependiam do movimento para sobrevivência. Seja para pescar, para caçar, ou até mesmo para fugir dos inimigos, que eles tinham bastante naquela época. E as constantes migrações faziam com que eles realizassem muitas caminhadas ao longo de... Eles tinham que lutar, às vezes, até entre as próprias comunidades, porque alguns se instalavam e outros ficavam rodando, enfim, eles queriam achar um lugar, né, os nômades, e daí eles acabavam lutando entre si, né? Então, desde a época dos primitivos já surgia a parte de atividade física, e não só isso, eles também faziam muitos rituais, e nisso também incluía-se a dança, né? A dança também já fazia parte do ritual na época dos primitivos. Agora, eu vou falar um pouco sobre atividade física na China e na Índia. Não repara não que meus cachorros estão bem loucos hoje. Os chineses, eles foram os grandes criadores do Kung Fu, né? Que foi em mais ou menos na época de 2700 a.C., e a primeira finalidade era uma finalidade médica. Eles achavam que, baseado na respiração, nos movimentos do Kung Fu, que eu não sei ao certo quais são, a não ser aqueles do filme do Kung Fu Panda, que fica lá assim... Aquelas coisas assim, que na minha cabeça era só isso. Não, gente. Usava-se o Kung Fu como parte para tratamentos terapêuticos, tá? Agora eu vou ler um trecho... Tá muito feio meu cabelo. Agora eu vou ler um trecho que eu tirei da apostila, que seria, no caso, essa apostilinha aqui, ó, História, Introdução à História e Teoria da Educação Física, que, aliás, meus caros colegas, eu já estou na página 85, esmiuçando mesmo a apostila. Os primeiros registros de exercícios organizados como meio formal de promoção da saúde são da China antiga, aproximadamente 2500 a.C. Não sei o nome desse cara, mas eu acho que fala Huatu, uma coisa assim. Uma lenda na medicina chinesa encorajava a realização dos exercícios modelados a partir do movimento dos animais, principalmente baseado no movimento do tigre. Kung Fu, a qual nós agora associamos equivocadamente como esporte violento, começou iniciadamente como ginástica,
médica e pode ter sido adaptado da yoga praticada no subcontinente da Índia, tá? Uma informação muito importante, hein? Outro, na época... Ah, tá. Só para voltar um pouquinho, é atividade física na Índia, na China e no Egito, tá? Já no Egito, eles praticavam como forma de preparar os guerreiros para a guerra, tá? Então, eles cultuavam muito a parte de força física e resistência, né? Eles tinham um culto ao corpo, assim, bem perfeito, assim, né? Então, eles praticavam a equitação, o arco, a flecha, o remo, a natação e o atletismo. Agora, um dos legados que nós temos, que foi deixado pela Grécia, mais precisamente na parte do período homérico, que são divididos em 4. Homérico histórico, humanístico e helenístico, que eu falei no outro vídeo, mas só para dar uma retomada. Foi a partir do período homérico que surgiram os primeiros indícios das Olimpíadas, que foi a partir dos Jogos Fúnebres, que eram uns jogos em homenagem a Patroclo, que era primo de não sei quem lá, que eu não me lembro, que ele fazia corrida de cavalo, pugilato, luta, corrida, combates armados, arco e flecha, arremesso de lança. E nessa época, os vencedores, eles ganhavam as coroas com ramo de oliveira, tá? Esse início da atividade na Grécia, basicamente, foi o que mudou toda a história desde aquela época da educação física. Como os gregos, mais precisamente a parte de Atenas, deixou esse legado para nós, né? Teve o tempo onde não se praticava muito as atividades físicas, nós temos... Eu vou passando depois parte por parte, vamos parar nessa parte aqui para não confundir todo mundo. Mas aqui é onde iniciou as maiores práticas de educação física que nós temos até hoje, apenas remodeladas, tá? Espero por enquanto ter ajudado vocês. Um beijo, fui!